Domingo, 18 de abril de 1858. Londres, no Music Hall dos Royal Surrey Gardens, o maior salão de auditório de Londres com capacidade para cerca de 7.000 pessoas. No púlpito, um homem de 23 anos. Charles Haddon Spurgeon é, àquela altura, o pregador mais ouvido da Inglaterra. E ainda não completou 24 anos. Ele abre a Bíblia, em João 17, e lê um único versículo, o último de uma oração que Jesus fez na noite anterior à sua morte, poucas horas antes de ser preso no jardim do Getsemane. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E então ele começa a pregar sobre o que essa frase revela, não apenas sobre o destino dos que creem, mas sobre a própria natureza da relação entre Cristo e aqueles a quem ele chama de seus. Para entender por que esse único versículo mereceria um sermão inteiro, é preciso entender onde ele está inserido. João 17 registra o que ficou conhecido como a oração sacerdotal de Cristo, o momento em que, na última noite antes de sua morte, Jesus interrompe suas instruções aos discípulos e se volta em oração direta ao Pai. É a oração mais longa de Jesus, registrada nos Evangelhos, e a única em que ele ora abertamente diante dos seus discípulos, permitindo que ouçam cada palavra. Spurgeon abre seu sermão comparando esse momento a uma imagem do Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ao entrar no lugar santíssimo, levava consigo um incensário, queimava incenso diante do véu para que a nuvem perfumada cobrisse o propiciatório antes que ele pudesse se aproximar. Da mesma forma, argumenta Spurgeon, antes de Cristo entrar, pelo seu próprio sangue, no véu final, a própria morte, ele oferece essa oração como uma nuvem de intercessão que precede o sacrifício. E há algo estilisticamente incomum nessa oração, que Spurgeon destaca com cuidado. Em quase toda a Escritura, quando Jesus ora, ele usa fórmulas de submissão, a mais famosa delas, poucas horas depois, no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas aqui, no versículo 24, a estrutura muda. Jesus não diz que seja feita a tua vontade. Ele diz, a minha vontade é. Spurgeon lembra que o reformador alemão, Philipp Melanchthon, considerava essa a oração mais bela e mais perfeita já pronunciada. Precisamente por essa mudança de tom. Não é a súplica cautelosa de quem teme não ser ouvido. É a declaração confiante de um filho que sabe com toda certeza que aquilo que pede já está dentro da vontade do Pai. Mas essa confiança levanta uma pergunta que Spurgeon não evita. Por quem exatamente Cristo está orando? O texto diz, os que me deste. Não o mundo, não toda a humanidade em geral. Spurgeon insiste nesse detalhe. Ele lê a oração inteira de João 17 e nota que, em nenhum momento anterior daquele capítulo, Jesus ora pelo mundo como um todo. Ele ora especificamente por aqueles que o Pai lhe entregou. Uma classe particular de pessoas, chamados ao longo de toda a Escritura por diferentes nomes. Escolhidos, chamados, santos, amados, pessoas que, segundo o próprio texto, pertencem a Cristo desde antes da fundação do mundo. É uma oração de intercessão dirigida, não uma súplica genérica pela humanidade inteira. E Spurgeon usa essa particularidade para chegar ao núcleo do que ele quer explorar. O que, exatamente, Cristo está pedindo para essas pessoas? Ele identifica 3 petições, dentro do único versículo. Primeiro, companhia. Estejam também comigo. Segundo, contemplação. Que vejam a minha glória. Terceiro, localização. Onde eu estou? É sobre essa terceira petição que Spurgeon se detém com mais força, porque ela toca uma ansiedade humana antiga. Onde exatamente fica esse lugar? Ele cita especulações teológicas de sua época sobre a localização física do céu, alguns apontando para o Monte das Oliveiras, de onde Cristo ascendeu, outros para a colina Tarpeia, em Roma. Spurgeon
Descarta essas discussões como irrelevantes. O que importa, ele argumenta, não é a coordenada geográfica, mas a presença. Estar onde Cristo está. E aqui, ele faz um contraste deliberado com a mitologia clássica. A figura de Tântalo, condenado, segundo a lenda grega, a ficar eternamente com água e frutas ao alcance da mão, mas sem jamais conseguir tocá-las. Spurgeon usa essa imagem como espelho invertido. O mundo antigo imaginava um além-túmulo, de proximidade sem satisfação, desejo eterno sem posse. A promessa de Cristo, ele argumenta, é exatamente o oposto. Não proximidade frustrada, mas presença plena e definitiva. A partir daí, o sermão muda de registro. Spurgeon deixa a argumentação teológica e passa a construir, com riqueza de imagens, o que essa presença prometida significaria na prática. Ele começa falando da experiência presente dos crentes, momentos raros e breves, de intimidade espiritual que ele compara a visitas curtas de um amado distante. Cita o escritor inglês John Bunyan e sua imagem da terra de Beulah, a região fronteiriça do peregrino, antes da entrada final na cidade celestial, um lugar onde já se pode ouvir os sinos do outro lado, mesmo sem lá estar ainda. Spurgeon usa essa metáfora para descrever a vida cristã como uma sequência de vislumbres, doces, mas curtos e sempre interrompidos. E é exatamente essa interrupção que ele contrasta com a promessa final. No céu, argumenta Spurgeon, não haverá esse padrão de aproximação e afastamento. Ele evoca a passagem do Êxodo, em que o povo de Israel, depois de provar as águas amargas de Mara, chega a Elim e encontra 12 fontes e 70 palmeiras. Um lugar de descanso abundante depois da provação. Cita também o reformador escocês Samuel Rutherford, que lamentou não poder beber da fonte amarga de Mara, contrastando-a com uma fonte diferente e definitiva, doce, e que, em suas palavras, jamais secará. A promessa para Spurgeon não é apenas ausência de sofrimento, é presença ininterrupta, sem cansaço, sem separação, sem o ciclo de proximidade e distância que marca toda a relação humana, inclusive a relação entre o crente e Cristo nesta vida. O sermão chega ao seu momento de maior intensidade quando Spurgeon volta ao tema da glória, mencionada no versículo. Que vejam a minha glória. Ele descreve essa glória com uma frase que resume toda a virada teológica do sermão. A mesma cabeça que um dia foi coroada de espinhos, argumenta Spurgeon, será vista coroada de esplendor. O contraste entre a cruz e o trono é o eixo de toda a pregação. O sofrimento histórico e específico de um homem crucificado, transformado, segundo a fé cristã, em glória eterna. A partir daí, Spurgeon amplia o quadro para uma visão escatológica ainda mais detalhada. Ele descreve o som da trombeta, anunciando o juízo, o mar devolvendo seus mortos e os cemitérios entregando seus ocupantes, anjos que batem as asas e proclamam que a obra do mediador está consumada. É uma imagem construída inteiramente a partir de linguagem apocalíptica bíblica, vívida, cumulativa, deliberadamente teatral no melhor sentido do termo, no estilo característico da pregação vitoriana de sua época. E há um detalhe específico que Spurgeon escolhe destacar dentro dessa visão. O próprio campo de sangue, a Aceldama, o terreno tradicionalmente associado à traição de Cristo, à idolatria e à violência, reimaginado como parte do território sobre o qual Cristo reinará gloriosamente, assentado no trono de seu pai Davi. É o mesmo padrão de inversão que sustenta o sermão inteiro, o lugar da traição transformado em domínio do Redentor. Assim como a cabeça outrora coroada de espinhos é vista coroada de esplendor. Segundo Spurgeon, essa glória não pertence só a Cristo. Ele argumenta que os que creem também serão, em suas palavras, sacerdotes e reis, participantes, não apenas espectadores, do reinado eterno. E para descrever o que está em jogo para quem não compartilha dessa esperança, Spurgeon recorre a uma sentença atribuída a João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla no século IV. O pior tormento do inferno, segundo o teólogo antigo, não seriam as chamas, mas a perda definitiva da esperança de ver a Cristo, de sua companhia, da contemplação de sua glória. E é só então que o sermão termina como começou, com um convite direto à reflexão pessoal. Spurgeon não faz um chamado ao altar explícito nesse texto.
Ele encerra perguntando diretamente à sua audiência como alguém consegue viver enfrentando um mundo já obscuro, rumo a uma eternidade ainda mais escura, sem essa esperança específica. E para os que a têm, seu pedido final é mais simples: que vivam suficientemente perto de Cristo para que, no momento de atravessar aquilo que ele chama de a corrente, a travessia final da morte, a certeza dessa esperança já esteja clara. É esse mesmo Spurgeon, o pregador de 23 anos que enchia o maior salão de Londres, que décadas depois seria lembrado como uma das vozes mais influentes da tradição reformada de língua inglesa. Seus sermões impressos semanalmente e distribuídos por todo o mundo de fala inglesa, ainda lidos, ainda citados, ainda republicados mais de um século depois de sua morte. Inscreva-se no canal, ative o sino e volte na semana que vem. O fio continua.